Bom dia! 18 de abril de 2025, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Cartas de Ateus e Cristãos para Drauzio Varela. Esse o 26º vídeo, 26 vídeos até agora. Para quem está chegando hoje ao meu canal, a explicação necessária. Estou fazendo uma pequena série de vídeos acerca de uma entrevista do médico Drauzio Varela e o cantor Gilberto Gil. Essa entrevista está no Canal Brasil, disponível no YouTube. O trecho da entrevista em destaque aqui, apenas 4 minutos. Olhe para baixo, olhe aqui para baixo e veja o link. Entrevista Drauzio Varela e Gilberto Gil. Clique no link aqui e você será remetido para a entrevista. O trecho apenas de 4 minutos. Em 4 minutos, o Gilberto Gil pede ao Drauzio Varela que faça uma exposição ali se ele, Drauzio, é ateu ou agnóstico. E aí o Drauzio fala para o Gilberto Gil. E ele faz 6 afirmações, o Drauzio, 6. E quais são? A primeira, ele diz: Gilberto, eu sou ateu. A segunda afirmação do Drauzio: Gilberto, as religiões propagam vida depois da morte. E cada religião tem um conceito de vida depois da morte, um conceito até mesmo diferente. E eu não consigo acreditar nisso, Gilberto. Eu não consigo acreditar em vida depois da morte. A terceira afirmação do Drauzio: Gilberto, religiosos propagam que ateus, por não acreditarem em seu Deus ou em seus deuses, os ateus são pessoas ruins, pessoas de péssima índole. Como se a religião, Gilberto, tivesse o monopólio das boas condutas humanas. E isso não é verdade. A quarta afirmação do Drauzio: Gilberto, ter fé ou não ter fé não depende da vontade da pessoa. A pessoa tem, uma pessoa não tem. A quinta afirmação do Drauzio: Gilberto, o princípio da fé é aceitar simplesmente, sem questionar. O princípio da fé religiosa é não perguntar por quê. O princípio da fé religiosa é não perguntar se aquilo tem lógica ou não. E a sexta e última afirmação do Drauzio: Gilberto, a existência de um ser ou de seres invisíveis, de seres poderosos que estão observando o comportamento de cada pessoa aqui no planeta Terra, isso, Gilberto, é uma ilusão, é uma fantasia do homem. E eu não consigo acreditar nisso. Eis aí, portanto, as 6 afirmações do Drauzio Varela. Então, essa série que eu estou fazendo, e esse aqui, o 26º vídeo, é sobre isso. Estou trazendo para cá comentários feitos por ateus e cristãos lá no Canal Brasil. Todos os comentários estão lá. E aqui, ó, mais comentários agora. Todos, repito, estão lá. Veja depois aí. Clique aqui abaixo no link. Apenas 4 minutos. Tudo o que o Drauzio Varela diz também está aqui. Muito bem, então vamos começar agora com mais um comentário lá. Vamos trazer aqui o comentário de uma cristã. O comentário de uma cristã. O nome dela é Elisa Jano. Elisa Jano. Ela fez o comentário lá há 1 ano. Ela assistiu lá
a entrevista, ela ouviu o Drauzio falando e ela escreveu assim, veja: para mim foi o contrário. Venho de um lar absolutamente sem fé. Um pai ateu, mãe agnóstica, nunca estudei em escola religiosa. Depois dos 40 anos, passei a conversar com Deus e cada vez mais crer e com o tempo adquirir fé que Deus escuta minhas orações e isso traz verdadeiramente paz no meu coração. Ainda duvido às vezes. Ler a Bíblia para mim é bastante difícil, mas creio que é um processo. Muito bem, a cristã Elisa aqui. Ela diz o seguinte, porque eu sempre digo aqui que é a cultura que determina em que Deus acreditar e a que religião se filiar. É o lugar onde nós nascemos que coloca na criança sua cultura. A criança nasce nua, sem roupa. Quem coloca a roupa na criança? Os pais. Mas a criança nasce nua. A criança também nasce sem deuses, sem religião alguma, sem crença alguma, a criança. E quem coloca a crença, uma religião na criança? Quem coloca? Os pais. Da mesma forma que eles colocam as roupas. Então, é a cultura, é o lugar, é a sociedade em que nasce uma pessoa, uma criança, que vai determinar em que Deus acreditar e a que religião se filiar. Então, aqui, normalmente, no Brasil, a pessoa, uma criança, nasce aqui, geralmente, regra geral, em um lar cristão. Por quê? Porque o cristianismo é a religião predominante no Brasil. Então, uma criança que nasce no Brasil, regra geral, nasce numa família cristã. E a Elisa está dizendo aqui que, veja, para ela foi o contrário, para ela. Ela diz aqui, para mim foi o contrário, ou seja, a Elisa nasceu num lar não religioso. E ela se tornou religiosa depois, cristã. Então ela diz que nasceu em um lar não religioso. O pai dela era ateu, o pai, e a mãe agnóstica. E ela nunca estudou em escola religiosa, porque o pai era ateu e a mãe agnóstica. Então, os pais aqui não levaram a filha para uma igreja. Explicado isso aí. E ela continua. Depois dos 40 anos, veja bem, depois dos 40 anos, aí que ela se tornou uma cristã. Entendeu? Uma cristã. Ela passou a ter fé em Deus, o Deus da Bíblia, não é? Então ela diz aqui que depois dos 40 anos, ela passou a conversar com Deus. Veja aí. Veja o texto do cristão e aqui da cristã. Ela diz que nasceu numa família não religiosa. O pai ateu, a mãe agnóstica. Aí depois de 40 anos, ela se converteu ao cristianismo. E o primeiro passo aqui foi, ela diz, passei a conversar com Deus. Veja o que é a pessoa religiosa. Ela diz, passei a conversar com Deus. Gente, Deus algum existe? Deus algum conversa com alguém? Jamais um Deus conversou com qualquer pessoa. Quando uma pessoa diz que conversa com Deus, essa pessoa, ela está em delírio. Ela está delirando. Deus algum existe, repito, Deus algum conversa com alguém. Nem com religiosos, nem com ateus. Entendeu? Então, quando uma pessoa diz que passou a conversar com Deus, essa pessoa está em delírio. Ela sabe, na verdade, que nunca conversou com Deus. Quando a gente fala conversar,
Aí são duas falas no mínimo. Conversei com Deus. Se ela conversou, ela falou e Deus também falou. Só que isso não existe. Quando a pessoa diz conversei com Deus, a pessoa falou sozinha. É um monólogo e não um diálogo. Diálogo, duas pessoas conversando. Monólogo, apenas uma pessoa. Então, quando ela diz aqui, a Elisa diz que passei a conversar com Deus, não. Ela apenas entrou em um monólogo, ela apenas falou sozinha. E na cabeça dela, na fé, ela apenas supõe, entre aspas, que Deus ouviu. Só que Deus não fala. Deus algum fala. Entendeu? Deus algum fala. Então, quando ela diz, passei a conversar com Deus, ela não conversou com Deus algum. Não conversou. Isso aí é uma criação dela. É uma imaginação dela. E ela continua, veja. E cada vez mais, veja aí, ó, crer ela dizendo. A primeira coisa, conversou com Deus. Não conversou. E a segunda coisa, ela diz, cada vez mais crendo e com o tempo adquiri fé que Deus escuta minhas orações. Outra ilusão da Elisa. Ela está dizendo a primeira ilusão. Ela diz que passou a conversar com Deus. Não. E a segunda ilusão. Ela diz aqui que Deus passou a escutar as orações dela. Também outra ilusão da cristã. Deus algum existe e Deus algum escuta a oração. Escuta a oração. Deus algum escuta a oração. Entendeu? Então você pega os cristãos, por exemplo, são 2 bilhões de cristãos na Terra hoje. 2 bilhões. Os cristãos orando e nada conseguem com orações. Qualquer pessoa racional sabe disso. Basta que você vá aos hospitais públicos e privados, particulares, e você vê ali cristãos orando e nos hospitais. Cristãos pedindo saúde e com várias doenças nos hospitais. Cristãos orando e cristãos se acidentando. Cristãos morrendo. Então, oração, qualquer pessoa sabe disso. Oração não tem efeito algum. Nunca teve e nunca terá. Então, quando ela diz aqui que Deus escuta as orações dela, é mais uma ilusão da cristã Elisa, sem querer ofender a pessoa dela. Ela diz, Deus escuta minhas orações. Não, não escuta. Aí ela diz que tem saúde porque ela ora. Ora, milhões e milhões de cristãos oram também, como a Elisa aqui, e não tem saúde. E não tem saúde. A Elisa, ela parece ser uma mulher sadia. Então, ela atribui isso a Deus, que Deus escuta a voz dela, as orações, pedindo saúde. E por isso ela é sadia. Só que ela não consegue perceber que, a exemplo dela, milhões de cristãos também pedem saúde, pedem um emprego e estão aí nos hospitais em estado terminal. Cristãos se acidentam em estradas, né? Agora mesmo, Semana Santa, não é? Para os católicos, Semana Santa. Quantos acidentes aí nas estradas? Cristãos. Veja bem, cristãos viajando para várias igrejas. E quantos acidentes aí nas estradas? Muitos. Então, esses cristãos oraram, como também a Elisa aqui. A Elisa tem saúde, está bem. Muitos cristãos aí estão morrendo, mesmo com orações. Entendeu? Então, ela traz aqui 2 pontos. Passei a conversar com Deus. Não, ninguém conversa com Deus. É monólogo, é apenas a pessoa conversando, falando, melhor dizendo, falando. E o segundo ponto, ela diz que Deus escuta as orações dela. Também não. Não, isso não existe também. O terceiro ponto, ela diz aqui, ainda duvida às vezes. Ela aqui, ela ainda fala, ela escreve aqui que ainda tem dúvidas sobre Deus, por aí vai.
ela ainda duvida, ainda duvido às vezes, ela escreve aqui. E ela continua, termina assim: ler a Bíblia para mim é bastante difícil, mas creio que é um processo. Ela está dizendo aqui que ela tem dificuldades para ler a Bíblia, mas isso é um processo, não é? É um processo. Que ela tem dificuldade para estudar a Bíblia. É difícil, ela diz aqui. Muito bem, vamos à Bíblia. A Bíblia, gente, é um conjunto de livros escrito por um povo. O povo hebreu. O povo hebreu. A Bíblia, duas partes, não é? A Bíblia cristã. O Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e o Novo Testamento, que é texto cristão. Então temos aí a Bíblia, não é? O Deus que está ali na Bíblia é o Deus hebreu. Ele não está sozinho. O povo hebreu acreditava também em outros deuses. E você vê isso em toda a narrativa bíblica. O povo hebreu adorando vários deuses, e não apenas o Deus Javé. Entendeu? Então são muitos deuses na Bíblia. Eu já fiz há muito tempo uma série com o título Os Deuses na Bíblia, mostrando os deuses na Bíblia. Essa série está em meu canal. Se você acessar, você vai ficar sabendo. Então são muitos deuses na Bíblia. Os hebreus, os próprios hebreus, adoravam vários deuses. Tanto é que quando você pega a Bíblia, o Deus Javé, o Deus ali, o principal, o Deus Javé, ele era muito ciumento. Entendeu? O Deus da Bíblia. E por que o Deus da Bíblia era ciumento? É porque é o homem que cria deuses. Se o homem é um animal ciumento, o Deus que ele criar será um Deus ciumento. O homem é um animal vingativo. Então, quando o homem cria um Deus, esse Deus também fica vingativo. Então, os deuses são criados pelo homem e têm as mesmas características do homem. O Deus da Bíblia é um Deus ciumento, o Deus Javé. Então você vê em toda a Bíblia o Deus Javé ali perseguindo hebreus, matando hebreus, determinando a morte de hebreus, porque os hebreus estavam adorando outro Deus. Você vê muito isso na Bíblia, entendeu? O Deus Javé, o Deus dos hebreus, era muito ciumento, e por isso ele mandava matar hebreus que adorassem outros deuses. Tudo isso está registrado na Bíblia. A Elisa aqui, ela diz que ler a Bíblia para ela é difícil. Deve ser, não é? Deve ser. Porque se ela ler a Bíblia com honestidade, lendo ali os textos bíblicos, ela vai se tornar ateia. Porque a Bíblia é o melhor livro de ateísmo que existe no mundo ocidental aqui. Não existe livro melhor que a Bíblia. É o melhor livro de ateísmo. Eu sempre digo isso aqui. E o segundo melhor livro de ateísmo é Deus, um Delírio, de Richard Dawkins. Também estou fazendo uma série sobre o livro de Richard Dawkins, Deus, um Delírio. Já estou aí com mais de 60 vídeos aqui em meu canal. Continuando depois, continuarei aí a série. Então é isso, gente. Então, quando você pega a Bíblia, se você for uma pessoa honesta, você vai ver que o Deus que está na Bíblia, e são muitos deuses, aquilo ali é produto do homem. É o homem que cria deuses conforme sua cultura. Entendeu? Então aqui, aí está. A Elisa diz aqui, resumindo, né, que ela nasceu numa família não religiosa. O pai dela era ateu e a mãe agnóstica. Tudo bem. Aí depois de 40 anos, ela se tornou cristã. E aí vem as fantasias. A primeira, ela diz que passou a conversar com Deus. Jamais alguém conversa com Deus. É apenas monólogo, apenas uma pessoa fala. Jamais alguém ouviu a voz de Deus. Entendeu? E ela diz também que Deus escuta as orações dela. Não, Deus algum existe, Deus algum escuta a oração de alguém. Ela diz que é uma mulher sadia,
porque ela pensa que é por causa das orações. Não, não. Milhões de cristãos, como a Elisa, oram e estão aí morrendo em hospitais, em acidentes de carro, acidentes de avião, etc. E ela diz que é difícil ler a Bíblia para ela. Deve ser complicado mesmo, deve ser complicado. E ela diz que ainda duvida às vezes da própria existência de Deus. Mas aí está. Eis aí o comentário da Elisa. Gostei do comentário dela. Gostei. Vamos agora aqui a mais um comentário, não é? Vamos aqui. Aqui também é um cristão, mais um cristão aqui. O nome dele é Ricardo Menezes. Ricardo Menezes, 1223. Ele fez aqui o comentário há um ano lá no Canal Brasil. Ricardo Menezes. Ele escreve assim: eu já tive contato com Deus. Escute bem o que ele diz. Eu já tive contato com Deus. Em minhas orações, eu sinto que o Criador está comigo. Até porque foi Ele quem me ajudou nos momentos difíceis da minha vida. É um cristão aí que está escrevendo, Ricardo Menezes. E ele aqui cai na mesma linha da cristã Elisa. Ele diz aqui, em primeiro lugar, eu já tive contato com Deus. Ele diz aí o cristão Ricardo Menezes. Eu já tive contato com Deus. Repito, Deus algum existe, Deus algum mantém contato com alguém, nem com religiosos, nem com ateus, entendeu? Deus algum não tem contato com alguém. Isso aí é uma criação do homem. O Ricardo Menezes colocou na cabeça dele que ele já teve um contato com Deus. Contato aí imediato de terceiro grau, que é mais ou menos isso aí. Não. Deus algum existe, Deus algum mantém contato com alguém. Isso é uma imaginação do homem. E aqui ele diz, em minhas orações, veja o que ele diz, eu sinto que o Criador está comigo, em minhas orações. Novamente aqui. Oração, sempre digo aqui, oração não tem efeito algum. E é fácil você fazer um teste. É fácil você fazer um teste com orações. Não servem para nada. É mais uma ilusão religiosa. Oração só serve apenas para a pessoa ficar cansada, falando para o nada. Só isso. Oração não tem efeito algum. E você vê cristãos orando, não surte efeito, as orações não surtem efeito, e o cristão desesperado procura a farmácia, procura o hospital. Entendeu? O exemplo agora recente, o Papa Francisco. O Papa Francisco, entenda aqui, o Papa Francisco estava lá no Vaticano com febre alta, coitado, a idade dele, né? Ele com febre muito alta, lá no aposento dele, no Vaticano, com calafrios e uma fraqueza geral. E o Papa orando pela saúde dele todos os dias lá no Papa. Os cardeais de todo o planeta orando pela saúde do Papa. Os fiéis católicos orando pela saúde do Papa. E o que aconteceu? As orações surtiram efeito? Não. Tanto é verdade que o Papa piorou. E aí, como as orações não surtiram efeito, o Papa foi levado para o hospital Agostini Gemelli, no Vaticano. O Papa foi internado. Por quê? Porque as orações não surtiram efeito. Ele piorou. Entendeu? Ele piorou. Viu como a oração não tem efeito? Aí o Papa ficou lá no hospital, na ciência, ele ficou mais de um mês. Teve alta agora há poucos dias e está se recuperando no Vaticano. Graças a quê? Às orações ou à ciência? Aos medicamentos? Graças aos medicamentos. Gente, isso não é coisa de ateu. Isso é o óbvio
que a gente vê. Não adianta. A nossa consciência, nossa razão, nossa inteligência é que mostra isso, que oração não tem efeito algum. Entendeu? Não tem efeito algum. Para encerrar o vídeo, não ficar muito longo, vamos aqui a mais um comentário. Agora é de uma ateia. Ela fez aqui o comentário há 2 anos lá no Canal Brasil, na entrevista. Tudo isto aqui está lá, hein? É só você procurar. Então aqui essa ateia, ela aparece aqui lá como USER, USER. Aí vem HK5WR5FV7. Ela fez o comentário há 2 anos. Então ela escreve assim, veja o comentário da ateia. Ela escreve assim: sou ateia desde uns 14 anos e nunca puxei tapete de amigo, nunca traí um namorado, nunca matei, nem roubei. Tenho defeitos, mas tenho caráter. Tenho um médico muito cristão que matou o enteado a pontapés. Muito bem. Essa ateia aqui, ela está dizendo que ela é ateia desde os 14 anos de idade. Escute bem. E ela diz aqui: nunca puxei tapete de amigo, nunca traí um namorado, nunca matei, nem roubei. Tenho defeitos, tenho, mas tenho caráter. Por que ela diz isso? É porque ela assistiu à entrevista do Drauzio Varela e Gilberto Gil. E o Drauzio Varela apresentou 6 afirmações, todas verdadeiras. Uma delas, o Drauzio diz que religiosos, muitos religiosos, propagam por aí que os ateus, por não crerem em um Deus ou em deuses, os ateus são pessoas más, pessoas de péssima índole, os ateus, pessoas imorais. Isso aí é pregado mesmo por muitos religiosos, enganando os pobres fiéis. Pois bem, e ela diz aqui que ela é ateia e que ela tem um caráter maravilhoso. Aqui, ó. Sou ateia, ela é ateia. Ela diz que nunca puxou tapete aqui de amigo para derrubar uma pessoa. Ela é ateia e é uma pessoa boa. Está com 14 anos de idade. Há 2 anos ela fez o artigo aqui. Então ela está hoje com 16 anos. Uma adolescente. Então veja, uma adolescente aqui. Ela é ateia. Está com 16 anos de idade hoje. Ela diz que nunca puxou tapete de amigo. Ou seja, nunca fez alguma coisa para derrubar uma pessoa. Ela é uma mulher de bem, uma jovem de bem. E é ateia. Ela diz que nunca traiu o namorado dela. Aqui, ó. E nunca matou e nunca roubou. Ela diz que tem defeitos, como qualquer pessoa, mas ela tem caráter. Viu aí? E ela diz que conhece um médico que é cristão. Aqui, ó. Tem um médico muito cristão que matou o enteado a pontapés. Então ela dá um exemplo aqui de um cristão ruim. O médico aqui, um médico cristão que matou o enteado a pontapés. Já que ela é ateia e ela é uma pessoa de bem. Então ela diz isso aí porque, repito, o Drauzio diz lá no vídeo para o Gilberto Gil, o Drauzio diz: Gilberto, religiosos dizem que ateus, por não crerem em um Deus ou em deuses, os ateus são pessoas de péssima índole, de péssima natureza. Isso não é verdade. E aí está essa ateia aí dizendo que ela é ateia desde os 14 anos de idade. E que ela nunca traiu o namorado, que ela nunca matou, nunca roubou, entendeu? Que ela tem defeitos, tem, como qualquer pessoa, mas ela tem caráter, personalidade. É isso aí, gente. Viu aí como o comentário de ateus são excelentes? Tem consistência lógica, entendeu? É isso aí. Mais um vídeo e muito obrigado.